Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde para você. E nós estamos retornando de uma temporada de férias, onde nós não estávamos fazendo live. E agora estamos retornando às lives, né, pessoal? Estamos fazendo o retorno das lives. E eu conto com a sua participação. Também conto com o seu compartilhamento. Você que desde já se encontra aqui, para nós é uma honra ter você conosco. Então, pessoal, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Hoje nós vamos falar sobre uma dura travessia que fez Paulo. Uma dura travessia que fez Paulo. Nem todas as travessias são iguais. Existem travessias que são muito complicadas. Amém, queridos? Desde já quero agradecer a sua participação, desde já quero agradecer a participação do irmão Haroldo, quero agradecer a participação da Laura Pauzin, dos irmãos que se encontram aqui e pedir que você compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus familiares, para que essa palavra possa não somente tocar o nosso coração, mas também atingir aqueles aos quais Deus deseja encontrar no dia de hoje. Sabemos que o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, sabemos que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais abriu igrejas, foi o apóstolo que foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios, quanto Pedro pregava aos judeus, Paulo exercia um ministério um pouco diferente. Eita glória! Bem-vindo, irmão Haroldo. Glorificado seja Deus. Queridos, nós vamos ler Atos, capítulo 27. Você pegue a sua Bíblia porque Deus vai falar contigo hoje. Atos, capítulo 27. Você que já tem a tua Bíblia em mãos, pegue, porque nós vamos abrir em Atos 27. Antes da gente ir para a leitura, vamos orar pelo caderno de oração? Esse é o caderno de oração do Ministério A Última Chamada. Pessoal, deixa eu mostrar para você. Olha quantos nomes estão aqui. Tá vendo? Esse caderno de oração, ele vai para o monte. Esse caderno de oração é levantado clamor em cima dele. Esse caderno de oração, aqui existem centenas de nomes de pessoas onde nós clamamos diariamente por estas vidas. E nós já temos colhido o resultado de pessoas que estão com o nome aqui no caderno de oração e Deus começou a trabalhar e a pessoa começou a se converter. Amém? Pessoas que estavam nas drogas, que deixaram as drogas. Então nós temos testemunho desse caderno. Você que deseja ter o seu nome aqui no caderno de oração da Última Chamada, você vai escrever aqui nos comentários o seu nome, escreva o seu nome, escreva a sua cidade, para que a gente possa colocar o seu nome aqui no caderno de oração, para ser levantado um clamor. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento, colocamos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós vamos ler Atos 27, nós vamos falar sobre a viagem de Paulo, a travessia que ele fez, e sabemos que as travessias não são nada fáceis. Para sair de um nível para outro nível é difícil. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venha sair da minha boca somente aquilo que provém do Teu Espírito Santo. Eu oro agora, Senhor, para que as vidas que recebem esta palavra no dia de hoje possam, juntamente comigo, juntamente aqui com o irmão Haroldo, com os participantes dessa live, sentir a presença do Espírito Santo de Deus, sentir a presença do Eterno, do Deus poderoso, onipotente e onisciente, porque ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está aí trabalhando na sua vida. Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele ouve a oração de todos. Aleluia! E hoje, Senhor, colocamos a vida de cada ouvinte, colocamos a vida de cada pessoa diante da Tua presença, colocamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está com o nome aqui no caderno da Última Chamada, Senhor. Venha, Senhor, a tocar a vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos vai tratar de
Paulo e de Pedro, o livro todo. Mas nós vamos ler Atos 27, que diz assim, ó: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos ao dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos, para que cuidassem dele. Queridos, preste atenção, Paulo estava em situação de carcerário. Paulo estava em situação de presidiário. Paulo estava em situação de preso, acorrentado. Então ali ele entra naquele navio juntamente com outros presos. Ele entra no navio com outros presos e ele vai fazer uma viagem. Amém, queridos? Tá travando o vídeo, irmãos? Misericórdia. Fala pra mim, irmão Haroldo, como é que tá a transmissão? Misericórdia, irmão, não pode travar hoje não, hein? Hoje não pode travar, hoje tem que estar tudo certo. E ali Paulo vai fazer essa viagem. Mas o seguinte, Paulo está acorrentado. Ô Jesus amado, misericórdia. Misericórdia. Não pode cair não, hein, gente? Essa internet aqui tem que funcionar. Ô meu pai. Pessoal, como é que tá? Melhorou aí? Fala comigo aqui. Dá um oi pra mim. Melhorou a imagem? Tá melhor? Jesus, vamos lá. E tendo atravessado ao mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Amém? Foram navegando abaixo de Chipre porque os ventos eram contrários. Versículo 4. Vento contrário. Paulo entra no barco. Quando ele entra no barco, ele já sente a atmosfera de morte. Porque crente que é ligado, crente que é conectado, crente que tem o Espírito Santo, ele sabe aonde ele entra, onde ele coloca o pé dele, ele sente a atmosfera. Ali quando Paulo entra no barco, ele já sentiu a atmosfera de morte que estava no lugar. E ali ele começa a conversar com o pessoal, ele começa a falar com o pessoal e começa a dizer, olha, não é bom a gente sair daqui. É melhor você me ouvir. Não vamos sair daqui. Não vamos para esse lugar aí. Não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vamos. Vamos ficar. E aí começa uma tempestade. Paulo está no barco, junto com um monte de preso, porque não era só ele que era preso, mas os outros também eram. Os outros que estavam com ele também eram. O chamado era com ele. Mas Deus não queria salvar só ele, Deus queria salvar ele e todo mundo que estava no barco com ele, inclusive os outros carcerários, os outros presidiários, os outros que estavam presos junto com ele, Deus queria salvar também. Quando Deus escolhe a tua vida, Ele não quer salvar só você, Ele não é egoísta ao ponto de querer só salvar você, Ele quer salvar você, Ele quer salvar sua família, Ele quer salvar seus filhos, Ele quer salvar seu irmão, sua irmã, seu cunhado, seu tio, seu vizinho, o seu bairro, a sua cidade. Deus, quando Ele quer salvar, Ele vem causar salvação em toda aquela atmosfera. E ali Paulo estava naquele barco. E aí Paulo, sentindo o cheiro, de morte, e passando muito tempo, no versículo 9 diz assim, ó, e passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, Paulo insistia com eles. E olha o que Paulo dizia, versículo 10, capítulo 27 do livro de Atos, dizendo-lhes, Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, não só para a carga, mas também para as nossas vidas. Presta atenção, ninguém quis ouvir Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo não era piloto de navio.
Paulo não era comandante de mar, Paulo não era pescador, Paulo não entendia de nada de vento, nem de vento leste, nem de vento nordeste, nem de vento aquilhão, nem de vento sul. Paulo não entendia cacifas, bulufas de vento, nem de mar. Ele era fabricante de tenda. O que ele sabia de vento? O que ele sabia de barco? O que ele sabia de navegação? Nada, era zero. Só que tinha um negócio. Ele podia não entender de mar, ele podia não entender de navegação, ele podia não entender de vento, mas ele entendia de Deus. Ele entendia de Deus, e quando Deus falava com ele, ele sabia que aquilo que Deus estava falando com ele se cumpriria na íntegra. Por mais que você não entenda de mecânica de automóvel, quando você entra para dentro de um carro, o Espírito Santo fala contigo: não entra nessa rua, ei, presta atenção, não entra nesse bairro, aí tem cilada para ti. Ei, você que é Uber, você que é taxista, você que é motorista, você que dirige durante o dia ou até durante a noite, quando você entra ali na condução, o Espírito Santo vem e fala com você: não entra aqui não. Você pode não conhecer o bairro todo, você pode não conhecer as ruas todas, você pode não conhecer até a cidade por onde você está passando, mas Deus conhece, e Deus sabe que o diabo tem uma cilada armada para roubar a carga do caminhão, para assaltar você, para roubar teu carro, e o Espírito Santo vem e fala no teu ouvido: não entra aí não. Aí tem laço de morte para tua vida. Sai, escapa pela tua vida. E aqui, amados, preste atenção. Aí Paulo começa a descrever o que vai acontecer. Tava todo mundo inteiro, o barco estava inteiro, os presos estavam no barco, a carga estava salvo, estava tudo ok, tudo certinho para partir, tudo certinho para navegar. E aí começou a viagem, e vagarosamente, lentamente, sabe aquela viagem que não avança? Sabe aquela coisa que não anda? Sabe aquela coisa que tá atrapalhada no caminho? Parece que você não avança, parece que não vai, parece que não chega. É o atrapalho, é o espírito do atrapalho que tá no meio do teu caminho, que não deixa você seguir em frente. Era assim, exatamente assim. O barco não avançava, o barco não andava, o barco não ia. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, ou seja, um barco andaria a 30 nós hora, estaria andando a 2 nós a hora, 4 nós a hora, ou seja, o km, quanto ele estava andando por hora, vagarosamente. Você imagina que um carro anda 100 km a hora, um barco anda 30 km a hora. E aqui a Bíblia diz que eles andavam vagarosamente, era menos de 30. Quantos quilômetros por hora aquele barco estava andando? 4, 5, 10 quilômetros por hora. Demoraram léguas e muitos dias para chegar. E a Bíblia diz que por muitos dias no mar eles ficaram até chegar naquele porto. E aí Paulo começa a descrever a toda aquela gente tudo que vai acontecer. Ei, preste atenção. A navegação é de ser incômoda, com muito dano. Vocês vão perder tudo. Com muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também para as nossas vidas. Aqui ele estava avisando: ouça a palavra que sai da boca do homem e da mulher de Deus. Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa jovem, Deus usa criança, Deus usa pessoas conectadas com Ele. Deus usa pessoas conectadas com o céu. E se Deus estiver usando alguém na tua vida para dizer: não entra por esse caminho, não vai por essa rua, sai desse trajeto, porque tu vai ter prejuízo. Ouça aquilo que o servo, aquilo que a serva de Deus está dizendo, porque é para você não correr risco e para você não ter prejuízo. Aqui Paulo estava advertindo de um prejuízo físico, prejuízo com aquelas almas, prejuízo com aquelas vidas, prejuízo financeiro.
de toda ordem, porque não só o barco veio a se perder, como tudo aquilo que estava no barco, porque conforme a viagem foi avançando, eles tiveram que aliviar a carga, e aliviar a carga significava tirar tudo que estava no barco e jogar na água. E chegou um ponto que a angústia era tanta, que eles pensaram em si próprios, acabou, aqui é o nosso fim, a gente vai morrer. Mas Paulo era um homem ligado com Deus. Paulo era um homem ligado com Deus. Presta atenção. Tem momentos que você sabe, você que é espiritual, você sabe que você está fazendo uma travessia. E você sabe, você tem um entendimento que tem momentos que essa travessia se torna, parece que mortal. Você não chega, você não avança, a coisa não anda. E você fica incomodado com aquela situação e você começa a perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Eu não avanço, parece que eu estou andando para trás, parece que tem algo me puxando. Senhor, me conta o que está havendo aqui. Aí Deus vai te chamar, vai puxar a tua orelha e vai dizer, servo, lembra que eu disse para você não vir por esse caminho porque você ia ter prejuízo? Serva, lembra que eu disse para você não vai por aqui, não faz assim, faz assado, porque senão você vai ter prejuízo? Você insistiu em vir por esse caminho, agora você está colhendo a conta, você está colhendo o prejuízo que eu, o Senhor, já tinha te dito que não fizesse, já tinha te dito que não fosse. Oh, meu Pai amado. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. O centurião era a pessoa de autoridade que estava a cargo daqueles presos. Existia 276 pessoas dentro daquele barco. E aí ele tinha que prestar conta daquelas vidas. E eles estavam com dias programados para chegar à cidade. Paulo tinha que chegar lá. Paulo tinha que ir para Roma. Paulo tinha que chegar ao fim daquela viagem. Paulo era preso, não somente ele, mas os outros também. E o centurião tinha que prestar conta tanto do barco, quanto da viagem, quanto daquelas vidas. E o centurião, ao invés de acreditar naquilo que dizia Paulo, como eu disse anteriormente, Paulo não entendia nada de navegação, preferiu acreditar no piloto e no mestre. Ah, Jesus amado, presta atenção. Quantas vezes Deus nos adverte? Quantas vezes Deus nos convence, servo, serva, não abra a porta da tua casa para essa pessoa, não deixa ela entrar, vai recebê-la lá no portão, não deixa ela entrar na tua casa. E a gente, às vezes parece que pensa assim, ah, não vou ouvir, não é Deus, não vou fazer isso, não vou ser indelicado com o irmão, com a irmã, e você abre a porta da tua casa e aquela pessoa entra dentro da tua casa porque você não quer ser mal educado, porque você não quer ser estúpido. É aquela pessoa entrar na tua casa e trazer junto com ela demônios. E quando ela entra dentro da tua casa, ela deixa dentro da tua casa todo aquele peso. Todo o peso que veio com ela, o peso do pecado, o peso das drogas, o peso da prostituição, o peso de todos os demônios que ela carrega no corpo, fica ali dentro da tua casa, a pessoa sai, é a pessoa sair, começa a discussão dentro de casa. É a pessoa sair pela porta de volta e ir embora, começa a discussão dentro da tua casa, começa alvoroço dentro da tua casa, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque a pessoa entrou na tua casa, você abriu a porta para ela. E o Senhor tinha te advertido, não abra a porta para essa pessoa, não deixa ela entrar, atenda ela no portão. Evita isso, isso não é companhia para ti. Bem-aventurado o varão que não se assenta à mesa do escarnecedor. E aí você abre a porta para ele. Às vezes pode ser até um parente teu, só que o parente teu não é de Deus. E quando ele entra, ele traz tudo aquilo que está com ele. E ele deixa onde essa atmosfera de inferno, essa atmosfera de contenda, de briga, de morte, dentro da tua casa. Ah, Senhor amado. Quantas vezes o Senhor nos diz para ir por um determinado caminho e nós tomamos outro. E nós quebramos a cara.
Por que a gente quebra a cara? Porque a gente não ouve. E foi exatamente o que aconteceu com o centurião, foi exatamente o que aconteceu com o dono do barco, foi exatamente o que aconteceu com as pessoas que estavam naquele barco, que tinham as suas coisas no barco e tiveram que jogar tudo na água, ou seja, perder tudo aquilo que tinha. Quem sabe estava mudando de uma cidade para outra, mudando de um estado para o outro, pensando assim, agora vai dar tudo certo, agora vai dar tudo certo, eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. O que aconteceu? O barco naufragou, o ônibus bateu, o carro tombou, o trem descarrilhou, o ônibus bateu, perdeu tudo que tinha. Ah, meu Deus amado, por não querer ouvir aquilo que o servo de Deus estava dando como recado. Deus ali estava usando a boca de Paulo para advertir aquelas 276 almas que estavam no barco. Ei, presta atenção, vai dar ruim. Eles ouviram? Não quiseram ouvir. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta. Creta é uma ilha que tem na Itália, que olha para o lado do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilhão. Eita Deus! Ali eles começam a sair, unanimemente eles decretaram o seguinte, não, Paulo falou que a gente vai perder a bagagem, que as vidas aqui correm risco, que a gente vai ter perca, que vai ter dano, que nós vamos perder tudo. Mas é o seguinte, Paulo não é piloto de navio, Paulo não é navegador, então o que Paulo sabe disso? Não. E unanimemente, aquelas 276 pessoas acordaram, a gente segue viagem, porque quem conhece do barco é marinheiro, Paulo não é marinheiro, então Paulo que calha a boca. Ah, Senhor, por que te humilham, por que te desprezam, quando tu chega e diz assim, olha irmã, o Senhor está te dizendo assim, 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 olha irmão, o Senhor está te dizendo assim, 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 e por que nos desprezam? Porque muitas vezes não querem ouvir aquilo que tem para sair da nossa boca. A irmã está falando que está caindo o sinal de novo. Irmãos, quando terminar a pregação, eu vou salvar esse vídeo e vou mandar lá no grupo para que você possa ouvir ele completo, tá bom? Depois ele fica salvo, fica melhor. Eu vou tentar salvar no YouTube também, vamos ver. Então, queridos, muitas vezes quem está do nosso lado ou quem está com a gente não quer ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Não quer ouvir. Finge. Ouve aqui e sai aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Quando parecia que ia tudo bem, quando parecia que estava o barco indo de vento em polpa, vem um vento. Ah, Senhor! O que seria o vento, meu irmão? O vento seria o vento contrário, a tempestade, o deserto, a prova, a porta fechada, o deu ruim, o caiu a casa. Já viu aquela expressão? Caiu a casa? Isso seria o vento, vindo então um pé de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Eles entenderam, a gente vai morrer. Deixa o barco ir com esse vento Euroaquilhão, porque aqui é a nossa morte, não tem mais o que fazer. Oh, Jesus amado! E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. A única coisa que eles conseguiram salvar
foi o bote salva-vidas. Talvez você tenha tido tanta falência, talvez você tenha tido tanto prejuízo, talvez todos os teus amigos te abandonaram, talvez o teu marido te desprezou, a tua esposa te deixou de lado, teus filhos não te enxergam e a única coisa que você tem é um bote salva-vidas chamado Jesus Cristo. Mas só Ele te basta, porque Jesus Cristo é suficiente para reverter o quadro e a situação de prejuízo, de falência e de falta de esperança que está a sua vida. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, jogaram toda a carga. Chegou o prejuízo. Exatamente como saiu da boca de Paulo. Nenhuma palavra que saiu da boca de Paulo caiu por terra. Nenhuma palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo, caiu por terra. Quando alguém é servo de Deus, quando alguém é servo do Altíssimo, aquilo que esse alguém fala tem peso no mundo espiritual. Quando a gente abre a nossa boca e o próprio Deus testifica e ele fala com o servo, ele diz: servo, nenhuma palavra que sai da tua boca cai por terra, porque eu me encaminho de cumprir cada palavra que sair da tua boca. Oh, aleluia! O Senhor me dava uma profecia para a igreja. O Senhor me dizia ontem, uma profecia que o Senhor me dava, que o Senhor dizia que o Senhor ia chamar aqueles que são responsáveis. Porque Deus não está brincando de casinha. Deus chama pessoas responsáveis. Aqui Paulo tomou o peso de responsabilidade como apóstolo, como escolhido, como servo, como profeta, como alguém que falava através de Deus. E chegou naquelas 276 pessoas e disse: ei, presta atenção, eu vou dizer o que Deus mandou. Você não vai gostar, vocês não vão concordar, vocês não vão me dar ouvidos. Não importa se vocês não vão me ouvir, não importa se vocês vão me repudiar, se vocês vão me ignorar, mas eu vou falar. Todo mundo aqui vai ter prejuízo. Todo mundo aqui, ó, os 276 vai ter prejuízo. E eu sei que vocês não vão me ouvir, mas eu vou falar. E assim está dizendo o Senhor, vocês vão ter prejuízo. Quem ouviu? Ninguém ouviu. Ninguém deu ouvido para o que Paulo falou. Seguiram viagem. Todo mundo teve prejuízo. Preste atenção. O teu dever não é convencer o ser humano. Esse dever é do Espírito Santo. Teu dever é abrir a boca e falar tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. Toda mensagem, toda palavra que Deus colocar na tua mente, no teu coração, fale ao povo. Transfira ao povo. Transfira a mensagem que Deus tem te dado. Ei, profeta de Deus. Ei, missionária. Ei, missionário. Ei, pregador. Transfira a mensagem que Deus tem dado a você. Não pense que convenceu o teu trabalho, porque este trabalho é do Espírito Santo de Deus. Tua palavra, o teu negócio é abrir a boca e falar. Deixa o convencimento com o Espírito Santo. Aí eles começam a ficar agitados, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eita Jesus! E agora, será que o homem de Deus está falando a verdade? Aquelas 276 pessoas, quando perderam toda a esperança e até mesmo da própria vida, porque a palavra de Deus diz que fugiu deles toda a esperança deles se salvarem. O barco estava indo a pique. Será que agora o homem de Deus... Ai, Jesus, meu Pai. Será que agora o homem de Deus teria sido ouvido? Deus, ele não chega na hora do naufrágio para dizer o barco vai afundar. Isso faz Satanás.
Satanás chega e diz, teu carro vai bater, e bate mesmo, porque ele não vem para te livrar. Satanás vem para dizer, você vai se acidentar, e se acidenta mesmo, porque é o que ele quer. Não, Deus vem com antecedência, Deus vem para dar livramento, Deus vem para tirar toda espécie de espírito de morte e de encosto que possa lhe prejudicar. Mas para isso é necessário você ouvir o que o servo de Deus diz. Você ouvir o que a serva de Deus diz. Você ouvir o que Deus usa através da vida dos seus servos. E que você possa dar ouvidos a isso para não ser prejudicado. Aqui a Bíblia diz que fugiu daquelas vidas, toda a esperança de se salvar, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perca. Mas ninguém me ouviu. Versículo 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, oh aleluia, Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Perdeu o navio, perdeu a carga, perdeu tudo, não sobrou nada. O que sobrou foi um bote salva-vidas que eles se atiraram dentro para não morrer. Mas Deus é o Deus da segunda oportunidade, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo sabia quem ele era. Aqui está falando de identidade. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, você que é crente, você precisa saber de quem tu é. Você precisa saber a quem tu serve, porque aquilo que está conosco é muito poderoso. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo, e maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. O espírito de morte que queria matar aquelas 276 almas não teve êxito, porque aquilo que estava em Paulo era muito maior. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Quando ele vem para dar salvação, ele não salva só você, ele salva todos que estiverem no barco contigo. Preste atenção, quando você está debaixo da liderança de um pastor, de uma pastora que tem vida com Deus, que tem vida no altar, ele não salva só o pastor, ele salva todos que estiverem com o pastor. Paulo não era, Jeová, vou falar, hein? Paulo não era o comandante do barco, mas Paulo estava no barco. E se Paulo estava no barco, Jesus estava lá com ele. Se você estivermos no barco com Jesus, quem estiver com a gente vai ser salvo. Quem estiver conosco vai ser salvo. Quem estiver do teu lado vai ser salvo por causa de você, por misericórdia a você. Deus vai salvar muita gente. Deus salvou aquelas 276 almas por amor a Paulo, por misericórdia, pelo amor que ele tinha a Paulo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ele não só ouvia aquilo que Deus falava com ele, ele narrava aquilo que Deus falava. Ele dizia, ó, Deus me disse assim, 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 assim. E não somente ouvia, não somente narrava, como cria, acreditava, queria se cumprir exatamente como Deus prometeu. Será que você tem crido naquilo que Deus tem te dito? Será que você tem acreditado nas promessas que Deus tem falado? Naquilo que o Senhor tem falado veementemente ao teu coração? Vai por aqui, faz assim, diga assim, faça desse modo. Será que nós temos dado ouvidos à voz de Deus? Será que nós temos nos conectados com Deus para dar ouvidos à sua voz?
para de modo a não ter prejuízo. Será, irmãos? Será? E quando chegou a 14ª noite, 14 dias em deriva, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando plumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, agoniado a noite toda ali. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Paulo, não, ninguém vai morrer. Deus já me disse que todo mundo vai viver e que só o barco vai naufragar. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vidas no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo, olha o que Paulo diz. O povo estava desesperado, vendo que o navio ia afundar. Paulo diz aí, preste atenção, o Senhor foi muito claro comigo. O Senhor me disse que salvaria todos que estivessem no barco. Se você pular do barco, irmão, Senhor, se você desistir, irmão, se você pular do barco, não tem mais nada a ver contigo. Deus vai salvar quem tiver no barco. Quem pular do barco não vai ser salvo. Olha o que Paulo disse. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, versículo 31. Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha o que Deus está te dizendo. O vento está batendo no teu barco. A onda tá batendo no teu barco tá indo a pique, não tem problema. O barco naufraga, mas tu não morre. O barco naufraga, mas tu não morre. A empresa faliu, mas você tá vivo. O Covid te pegou, mas você tá inteiro. Meu Deus do céu, a tragédia te alcançou, mas você tá vivo. Dá glória a Deus. Tem tempestades que vão bater na tua vida, irmão, que vai levar tudo, vai levar bagagem, vai levar o navio, vai levar tudo, mas Deus vai poupar a tua vida. E enquanto há vida, há esperança. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram ir. Esquece o bote, esquece o plano B, esquece o plano B. Não tem plano B com Jesus. Com Jesus Cristo é só plano A. Fica no barco, suporta a investida de Satanás, suporta a investida do diabo, suporta a afronta, suporta a prova, suporta. Jesus, mas eu tô chegando no limite. Senhor, a minha esperança já foi embora. Jesus, eu tô cansando. Senhor, eu não aguento mais. Suporta, porque Jesus está no barco. O teu barco naufraga, mas você não. Você fica vivo. Enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Ei, preste atenção, nenhum cabelo vai cair da tua cabeça. Talvez você está sendo ameaçado de morte, talvez você está vivendo em perigo, talvez você está vivendo os piores momentos da tua vida, eu não sei. Eu não sei quais são as angústias que têm atormentado a tua alma. Eu não sei quais são as angústias do inferno, espíritos de depressão, espíritos de morte, espíritos para tentar te levar ao suicídio. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: permanece no barco, não abandona o barco, irmão, não sai, não desiste, não para, continua, porque enquanto tu estiver no barco, Deus tem responsabilidade contigo. O barco é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você entregou a tua vida para Ele, Ele entrou na tua vida e Ele está no barco, então pode bater a onda, pode bater, mas tu não naufraga, tu vive, porque o teu rei, o eterno, te dá vitória. Oh, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, todas aquelas vidas
as 276 almas foram salvas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo ganhou todas aquelas almas. E depois, quando Paulo chegou na ilha, o espírito da morte não deixou ele assim de pronto, não. Quando ele chegou na ilha, que eles ancoraram, que ele conseguiu chegar na ilha, sabe o que aconteceu com ele, irmão? Vem uma cobra, uma víbora e ó, pica a mão dele. Ele pega a víbora, coloca no fogo e chacoalha a mão. Não aconteceu nada. Tem momentos na nossa vida que o espírito de morte, o espírito de atrapalho, o espírito de angústia, o espírito que saiu lá do inferno para te prejudicar, para matar a tua vida financeira, para matar a tua vida sentimental, para matar o teu casamento, para matar o teu relacionamento com os teus filhos, para matar o teu profissional, para roubar teu dinheiro, para te dar prejuízo, que foi o que nós lemos aqui. Tudo que aconteceu ali foi prejuízo. Em todos os aspectos, prejuízo emocional, prejuízo financeiro, o barco, as coisas que estavam no barco, a carga, tudo porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus, ele sempre vai chegar primeiro na tua vida. O Senhor é misericordioso, mas o problema é, irmãos, que muitos não têm dado ouvidos. Ou não é mesmo, irmão Haroldo? Como é que está a igreja, irmão Haroldo? Como está, meu irmão? Muitos não têm dado ouvidos à voz de Deus. Por isso tem colhido grandes prejuízos. Você pode chegar aos 45 do segundo tempo. Ah, tu tá indo por esse caminho, mas aos 45 do segundo tempo você ouviu a voz de Deus e você volta. Quando você volta, você não vai ter completamente o prejuízo que você teria. Então, se você está aqui no caminho, pare e ouça a voz de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. E não vá impelido pelo vento. Porque aquele que vai impelido pelo vento naufraga. Porque vem vento euroquilhão, vem vento nordeste, vem vento de tudo quanto é lado. Aquele que vai à toa, deixa o vento me levar, deixa o vento te levar, irmão, para você ver o que vai te acontecer. Quem tem que te levar, quem tem que te conduzir é Deus. Não fica à toa esperando que o vento vai te levar para lá, vai te levar para cá, que tá aqui, ó, o que a gente leu. Veio o vento nordeste, veio o vento aquilhão, veio o vento sul, levou o barco a pique. Perderam tudo que tinha. Então tá em tempo de você ouvir a voz de Deus. Tá em tempo de você ouvir a voz do Mestre. Tá em tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo, para se deixar ser conduzido por Ele. Amém, queridos? Não vamos dar ouvidos à voz do diabo. Não vamos dar ouvidos à voz do ser humano. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Paulo ali, usado por Deus, advertia, admoestava aquele povo. Ei, me escute, teremos prejuízo. Não vamos sair de Creta, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, não porque a gente tem prazo, não porque a gente tem prazo para fazer essa entrega. Não sai de Creta, fica. Se Deus te disser não vai, não vá. Se Deus te disser não viaja, não viaje, porque senão você vai ter prejuízo. A gente sempre tem prejuízo quando a gente não escuta a voz de Deus. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus. Quando nós não damos ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós só temos prejuízo. E o meu conselho para você é: seja manso, seja humilde, escute a voz de Deus, porque esse é o melhor caminho para a tua vida. Porque quando você ouve a voz de Deus, o caminho de Jesus é um caminho de vitória. Por mais que você acha que você não está avançando, não é isso não. Você está parado. Não é que você não está avançando, você está parado. Espera um pouquinho, deixa o vento passar, depois você segue. Porque você não tem entendimento do tamanho do vento e da tempestade que está vindo. Se eles ficassem em Creta mais uns dias, aquele vento euraquilhão, aquele vento nordeste, aquele vento sul teria passado
se eles tivessem esperado, tivessem tido paciência, e depois eles tivessem retornado da viagem, ninguém teria tido prejuízo. Mas ao invés de esperar, eles preferiram dar ouvidos à voz da sua própria sabedoria, à voz da sua própria força, à voz da sua inteligência, da sua ciência, porque Paulo não era navegador. Mas Paulo tinha o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento e sabedoria que vinha de Deus. Então vamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Não tome nenhuma atitude precipitada. Ouça a voz de Deus, porque essa voz é a voz que te conduz ao caminho da verdade. Oh, aleluia! Glórias a Deus. A palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele. Amém, queridos? Vamos dar ouvidos à voz de Deus. Amém, meus amados? Vamos orar? Estenda a mão para o seu visor. Estenda a mão para o seu visor. Vamos orar. Senhor amado, Senhor bendito, eu oro, Senhor, por todas estas almas que talvez, Senhor, estão vivendo um momento de dúvida, ou de vento, ou de tempestade, ou de naufrágio, ou de perca, ou de prejuízo. Senhor, eu oro por estas vidas, eu oro por estas almas, e eu te peço, ó Eterno, venha de encontro a cada uma delas. Encontra hoje aqueles aos quais tu queres encontrar, ó Deus. Prepara um novo e vivo caminho para esta pessoa. Deus, traz a este ser o entendimento da tua voz, o entendimento do teu Santo Espírito, para que ela possa te ouvir e não dar ouvidos à voz de homem, de ser humano, de ciência, de astrologia, de tarô, de misticismo, de ocultismo, de coisas que não levam a nada, mas que essa pessoa possa hoje abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus e para se permitir ser conduzido por Deus. Em nome de Jesus Cristo, neste momento oramos e anulamos todo o vento contrário. Anulamos, Senhor, o vento, a tempestade, o naufrágio, o prejuízo, os danos. Nós rejeitamos isso no mundo espiritual, Senhor. Rejeitamos o naufrágio, rejeitamos o vento, rejeitamos a tempestade, rejeitamos as percas financeiras, emocionais, perca de toda ordem, toda espécie de percas, toda espécie de prejuízos, nós rejeitamos no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. E nós dizemos, inferno, recue, em nome de Jesus Cristo. E unanimemente, em uma só voz, a igreja de Jesus Cristo na terra ora. E neste momento nós te dizemos, ó Senhor, conduza-nos, Senhor, domina sobre nós, que o teu Espírito Santo possa nos dominar e tomar todo o controle, porque a navegação é tua, o barco é teu, as vidas são tuas, as almas também. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, unidades de todas as nações, a última chamada, ora. E a igreja de Jesus Cristo na terra, ora. E oramos no Espírito Santo de Deus e pedimos e clamamos, ó Eterno, ó Soberano, ó Deus poderoso, ajuda-nos, guia-nos, conduza-nos, leva-nos ao caminho, Senhor, ao qual Tu tem nos preparado, e que não sejamos impelidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de palavra, por qualquer diz-que-me-diz-que, por qualquer coisa que venha bater, Senhor, no ouvido, e a pessoa pega e conduz para aquele lado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, corta neste momento a voz contrária, corta nesse momento o espírito do naufrágio, o espírito imundo, o espírito da desordem, da discórdia, da maldade, da morte. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira, Senhor, estes empecilhos, tira, Senhor, estas pedras do caminho. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a pastora Gesisbel Borges, e eu falo para você da cidade de Chapecó, Santa Catarina, juntamente com meu esposo, pastor Éder Borges. Estamos à frente do ministério A Última Chamada, aqui na cidade de Chapecó. Nossos cultos presenciais, você que deseja participar dos nossos cultos presenciais, temos 2 cultos no bairro EFAPI e também no bairro Alvorada. Entre em contato conosco.
Entre em contato conosco aqui na nossa página, vai direto para a nossa página, você vai ver o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco aqui na nossa página, você encontra o nosso número de WhatsApp. Entre em contato que nós vamos estar te passando a localização fixa para que você possa estar em um de nossos cultos, cultuando e clamando a Deus. Amém? Deus te abençoe, até amanhã, eu te espero aqui numa próxima live.